Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje eu vou fazer uma maquiagem clássica. Eu tava olhando, né, os vídeos que a gente tem publicado aqui já um pouquinho pra trás, e eu vi que tem bastante maquiagem colorida, bastante maquiagem com pedrinhas, temos as maquiagens do Halloween, né? E assim, o clássico ficou assim, faz tempo que a gente não tem uma maquiagem clássica. Apesar, né, de que no meu aniversário eu fiz uma maquiagem que foi assim, próximo de um clássico, mas eu quero hoje trazer uma maquiagem bem clássica mesmo, né? Aquela maquiagem que pode ser usada numa festa, para uma madrinha de casamento ou num evento qualquer, mas assim, uma maquiagem clássica e fácil de fazer. Então chega de conversa, chega de enrolação, vamos começar o vídeo para não ficar muito longo. Roda a vinheta. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, o primeiro passo para uma maquiagem clássica, né, é uma pele bem feita. Aí eu já estou com a pele limpa, hidratada e com alguns produtos de fixação, né? Eu passei um sérum e usei o Hidrafix para ajudar a hidratar e fixar a maquiagem. No clássico, geralmente eu preciso, né, escolher entre... Eu preciso usar uma base que tenha uma boa cobertura e que vai durar bastante. Geralmente a gente vai para uma base mais mate. No caso, por isso que eu fiz uma hidratação bem potente, porque uma base mate na minha pele ficaria muito ressecada. Eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose. A minha cor é a Pudim 20 e eu vou espalhar com a esponjinha e uma camada não muito grossa, porque apesar de eu querer uma cobertura boa, e eu não quero fazer uma camada muito grossa, porque eu não quero deixar muito carregada. Eu quero fazer uma maquiagem bem assim, clássica e bem bonita, né? Eu não quero dar aquele aspecto carregadão na base. E esse tanto que eu passei, eu já achei que foi demais aqui. Base aplicada, eu não passei na região dos olhos, nem aqui muito perto, né? Porque eu vou deixar pra vir com um corretivo pra cobrir essa região, que o corretivo é um pouquinho menos mate e pra não ficar uma camada dupla de produto. Eu usei o corretivo Satin da Visela na cor 2. E aí eu vou vir com um pouquinho mesmo do corretivo na cor 1 aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, só pra dar uma iluminada. E aí eu vou usar contorno, blush, tudo em pó, sobre a pele molhada, então ele vai fixar bem, né? Eu poderia usar em creme, mas eu vou fazer direto com o pó, pra gente usar menos produto, pra maquiagem ficar mais, assim, fácil de fazer. E vou esfumar bem, eu não vou carregar muito pra ficar algo, assim, mais natural e mais sutil. Bem esfumado. Pincel assim, mão bem leve, porque como eu tô com a pele molhada ainda, ele vai grudar bem. Então eu tenho que estar com a mão bem levinha para poder ficar bem esfumadinho. Pincel fofo e movimentos circulares, batidinhas. Quando eu aplico o blush, eu finalizo ele em cima do contorno. Então ele se funde com o contorno, às vezes parece assim, eu não tô visualizando bem o contorno. Mas a intenção é essa mesmo, o contorno não é para ficar um negócio visível, marcado aqui no rosto, é para dar um leve sombreamento e ele se fundir com o resto da maquiagem. Como a base é mate, eu selei a pele com um pó bem fininho, usando pouco produto, porque a base já é mate, não precisa de muito produto. E uso esse pó mesmo para ajudar a esfumar aqui a bordinha do contorno, dar uma esfumada melhor, para tirar qualquer marcação que tem aqui nesse contorno da testa, né? Pra não ficar parecendo uma divisão aqui. Só que na região do nariz que eu botei um pouquinho mais de pó, porque em mim essa região aqui ainda é levemente oleosinha. No resto daí eu dou uma varridinha para tirar mesmo qualquer excessinho de pó que possa ter. Deixar a pele bem suave mesmo. E ainda volto com uma bruma, né? Eu vou usar a bruma fixadora para ajudar a fixar, hidratar mais essa pele, tirar esse aspecto de pó. A maioria das pessoas, né, que faz contorno e blush antes de selar a pele, passa o iluminador antes também. Eu gosto de passar depois de selar a pele e depois da bruma, para ele ficar bem aparente mesmo. E eu passo assim, quando a bruma tá quase
seca, ela não está totalmente seca, porque daí ele vai ficar bem grudado mesmo, bem fixado. Eu aplico com batidinhas e depois dou umas varridinhas assim, saindo pra fora, aqui vem nas têmporas. Posso pôr um pouquinho aqui no nariz. Quem tem a pele oleosa não gosta muito de aplicar nessas áreas, então pula aqui. E aí volto com o pincel do blush sem pegar mais produto, só pra realmente mesclar esse iluminador com o blush e fazer assentar tudo isso aqui na pele. Vou preencher minha sobrancelha com uma lapiseira que ela é bem fininha, ela é a prova d'água, ela deixa assim bem natural minha sobrancelha. Eu preencho só assim onde tá falhinha mesmo, onde tá espaçado que eu consigo ver a pele, eu dou uma preenchida e esfumo aqui o comecinho com a própria escovinha que vem nela. Pra ficar uma sobrancelha bem naturalzinha mesmo. Mas dá pra ver a diferença dela preenchida, né? Pra ela sem mexer. E pros olhos, né? Pra gente ficar com o clássico. Eu tenho várias paletas clássicas, né? Mas as duas mais clássicas que eu tenho é essa daqui da Nina Secrets, né? A primeira, a rosinha, que tem, né, tons bem neutros, e apesar de ter, né, esses dois coloridinhos. E a Special Day da Mariana Saad com a Oceane, que também é uma paleta super clássica. Eu vou usar a Special Day, porque apesar de eu gostar muito da paleta da Nina, ela é uma paleta excelente, ela é uma paleta que foi edição limitada e já saiu de linha. Então, se vocês quiserem comprar, não vão conseguir. Então, eu vou usar a Special Day, porque caso alguém queira comprar para depois aprender a fazer essa maquiagem, essa ainda tem para vender. Inclusive, vocês ficam de olho lá no site da Oceane, porque ela sempre coloca em promoção algumas paletas, alguns produtos de tempo em tempo. Então, fica de olho com frequência que você acha as paletas em promoção. E eu vou deixar aqui no box de descrição, porque não tem como colocar card, porque é um vídeo do Instagram, onde eu dou dicas de como fazer compras pela internet de forma segura. Então, começando, né, eu vou usar o tom de marrom médio da paleta, que é esse aqui. Vou pegar um pincel de esfumar meio grandinho, tá? Assim, grande, não muito grande nem muito pequeno, mas grande o suficiente para o tamanho do meu olho para fazer um esfumado assim mais rápido, né? Esfumado mais fluido e mais rápido. E vou esfumar aqui em todo o meu côncavo, já pegando uma boa parte da pálpebra fixa, ó. Pego o côncavo, mas não chego na sobrancelha. E posso dar uma saidinha aqui, uma alongadinha pra fora aqui, ó. Se quiser dar uma alongada, né, no olhar, eu dou uma puxadinha aqui pra fora. E vou esfumando aqui. Nessa paleta falta um tom de sombra mais claro, né, que seria tom que a gente iluminaria ou que chega próximo ao tom pra fazer aqui a base da sobrancelha. Mas isso não chega a ser um problema, porque eu vou usar, fica fácil, né, para isso, é usar o pó que a gente usou para selar o resto do rosto. Então, eu deposito um pouquinho dele aqui. Eu usei o Skin Powder da Bruna Tavares para selar o meu rosto. Eu vou pegar ele, deposito um pouquinho aqui, ó. E aí, eu finalizo o esfumado mesclando com esse pó. E ele não vai chegar ali, então, totalmente na sobrancelha. E aqui também, ó, eu finalizo o esfumado com esse pó na parte aqui interna do olho. E depois eu venho com um pincel de esfumar um pouquinho menor, pego o marrom mais escuro e coloco aqui um pouquinho abaixo, aqui, ó, rente à raiz dos cílios, onde não chegou o primeiro tom de marrom, até o meio do olho. E vou subindo ele só na pálpebra móvel. Eu vou meio que depositando mesmo com esse pincelzinho aqui, só no canto externo aqui da minha pálpebra móvel, ó. Primeiro depositei. Aí depois, eu limpo o pincel e vou esfumar essa borda dele aqui, ó. Com o produto que tá aqui já no olho. Com batidinhas, movimentos circulares. Se precisar, eu pego um pouquinho de produto, mas bem pouquinho.
vai preenchendo aqui se faltar produtinho. Eu poderia vir com o preto para intensificar mais um pouquinho aqui, bem rente à raiz dos cílios e tal. Poderia, ele fica bem também dentro do clássico, mas eu quero deixar essa maquiagem um pouco mais simples, mais fácil de fazer. Então eu vou ficar só no marrom. Daí eu vou vir com um pigmento da Quem Disse Berenice. Ele é um pigmento assim bem cor de champanhe mesmo, meio perolado. E aí eu vou aplicar com o dedo. Aqui, como ainda tá molhada, não passei sombra, ainda tem restinho de corretivo, ainda tá levemente úmido, esse pigmento ele é muito fininho, eu não preciso aplicar primer. Eu vim com o dedo depositando, ele vai grudar. Ele gruda até por cima da sombra mesmo, ó. É lógico que por cima da sombra ele vai grudar um pouquinho menos, aí já vai ficar meio que esfumado. Então eu aplico aqui em todo o canto interno do meu olho. Perto, dou uma apertadinha para ele fixar bem mesmo, vou soltando aqui. Até o meio ali do olho. Depois venho com o pincel menor, limpo ainda, esfumo aqui a borda dele. Se precisar eu pego um pouquinho da mais clara, que eu não tinha usado ainda. Só um pouquinho dela, para fazer assim uma corzinha aqui nessa voltinha interna aqui do cintilante. E aí volto com o marrom mais escuro e só dou umas batidinhas aqui para dar uma reforçada no esfumado da translação desse pigmento para o olho. E embaixo também é bem simples. Eu vou pegar um pincel de cerdas curtinhas, assim um pincel mais chatinho, e vou pegar a sombra mais escura do marrom que eu usei aqui no canto externo e vou aplicar rente à raiz dos cílios. Eu começo já linkando aqui com a parte de cima, onde ela já estava. Eu limpo bem o mesmo pincel, pego um pouquinho do pigmento e faço a voltinha do canto interno. E venho de encontro aqui com essa sombra marrom aqui, ó. Só o comecinho da parte da pálpebra, da parte inferior dos olhos também, para fazer o mesmo combinado que eu fiz em cima. Aí com o mesmo pincel de esfumar menor, eu limpo bem ele, pego um pouquinho do pó que eu usei para selar aqui embaixo e esfumo aqui, ó, essa bordinha desse marrom. Deixar ele fazer a transição com a pele bem esfumadinha. Pego um pouco do iluminador que eu usei para iluminar aqui o rosto e coloco aqui embaixo da sobrancelha, para criar um iluminado aqui também. Dou uma leve esfumadinha. E o que acontece, né? Como que a maioria das vezes a gente vê na internet, nos tutoriais, finalizando uma maquiagem clássica. Um belo de um delineadão e cílios postiços. Só que eu também não vou fazer isso, eu quero facilitar essa maquiagem. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou finalizar só com a máscara de cílios. E aí eu vou escolher a máscara de cílios que pra mim, né, dá mais volume, mais alongamento, aquela que vai valorizar mais os meus cílios mesmo. Eu passo várias camadas, então, da máscara, né, pegando bem desde a raiz para ele dar volume na raiz e dar volume também no comprimento dos cílios. E quando eu passo bem rente à raiz, ele ajuda a escurecer a raiz aqui, então, e dá mais definição para o contorno do meu olho. E o batom? Para um clássico, né, o batom ele pode ser nude e pode ser vermelho, pode ser um vinho, qualquer cor de batom combina no clássico aqui. Eu vou de vermelho porque é o clássico dos clássicos, né? Eu ainda vou jogar um gloss vermelho aqui por cima para dar mais um efeito assim de volume na boca e tal, só no centro aqui. E a maquiagem está pronta então. Então ficou uma maquiagem bem clássica mesmo, né? Aquela maquiagem que pode ser usada em qualquer evento, em qualquer situação. A gente pode fazer ela variando um pouquinho as cores, se quiser usar tons de rosa e vinho, também fica muito bonito fazendo esse mesmo degradê, né? E aqui eu usaria então um tom de rosado, né? Um rose gold, alguma coisa assim,
também fica dentro do clássico, né? São variações, mas são clássicos, né? E espero que vocês tenham gostado, então, desse tutorial, dessa maquiagem, né? Voltando aos clássicos, né? Que faz tempo que eu acho que, né, eu tava partindo já para maquiagens mais ousadas e diferenciadas. Mas, então, demos uma volta agora, né? Aos clássicos, digamos. E espero que vocês tenham gostado, então, desse tutorial, dessa maquiagem. Deixe seus comentários aqui dizendo que tipo de maquiagem vocês gostariam de ver aqui no canal, que tipo de tutorial, com sugestões, porque eu gosto muito de fazer, né, os vídeos, de passar as coisas que eu sei, e quero fazer vídeos que realmente vão agradar as pessoas que estão assistindo. Então deixe as ideias de vocês aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fire in my eyes, stood counterclockwise. I dream of you all night.